Sabem, o único material que Deus deu para edificar o seu espírito foi a sua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Se qualquer um ignora a palavra, não há esperança. A Bíblia diz que aquele que despreza a palavra de Deus será destruído. É a única esperança. Então, todo filho de Deus deve abrir seu coração para a palavra e receber a palavra. A Bíblia diz que devemos receber a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar nossas almas. E essa salvação de que ele está falando não é a salvação do pecado. Ele não está tentando te trazer a esse tipo de salvação, não. Ele está falando sobre a preservação da salvação da alma humana. O trabalho externo da salvação na alma humana. Então, leve isso a sério. Agarre isso com voracidade. E aplique à sua vida pessoal. Haja sobre isso para fazer mudanças relevantes no seu caminho. Você tem que fazer um esforço para agir na palavra dele. Não a ignore. Use-a para seu benefício. Sabe, às vezes, há indivíduos que, sem realmente dizer isso, numa fala articulada, eles agem sem perceber isso. Estão agindo com sabedoria mundana. Eles acham que são muito espertos. Mas quanto mais entram nesse jogo, pior a vida deles se torna. E continuam nessa tolice sem saber, continuam nesse jogo e a vida vai decaindo. E então começam a tomar decisões ruins. Começam a tomar decisões erradas. E não percebem isso. A vida vai ficando pior e pior, mas eles não sabem. O que a Bíblia diz sobre eles, eles não sabem e nem vão entender. Eles andam nas trevas. Ele disse, mas eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo, mas vós morrereis como homens. Ele diz, eles não sabem nem entenderão. Eles andam nas trevas. Aleluia. Você ainda está aí? Ok. Então, ontem começamos a falar sobre lidar com conflitos internos. Conflitos internos. Conflitos por dentro. De forma que, ao invés de desfrutarmos das nossas vidas, descobrimos que não estamos desfrutando de nada. Estamos apenas entrando no mover. E acontece com muita gente. Elas entram nos moveres, apenas fazem coisas, mas não estão felizes. E não se importam de dizer a Deus, Senhor, eu não estou feliz. Mas o problema é que elas estão frustrando a si mesmas sem perceber. Deus não tem a responsabilidade de fazer você feliz.
Ele não tem a responsabilidade de te fazer alegre. O que ele fez foi colocar alegria no seu espírito. Lemos outro dia, é um dos conteúdos. Quando você nasce de novo, a alegria veio no pacote. A alegria veio no seu espírito humano recriado. O espírito humano nascido de novo tem alegria nele. Depende de você viver sua vida com alegria. Deus não vai fazer de você mais alegre hoje do que quando Ele te fez alegre quando você nasceu de novo. Ele não tem a responsabilidade de fazer mais. Incidentalmente, ninguém no mundo inteiro tem a responsabilidade de te fazer ser alegre. Toda essa tarefa é sua. Então, quer você desfrute da sua vida ou não desfrute, na verdade, é uma questão sua. É uma escolha. Diga isso comigo. Viver de forma alegre é minha escolha. Agora, isso é importante, é real. Viver de forma alegre é sua escolha, é uma escolha pessoal sua. A alegria não tem nada a ver com o que está acontecendo com você ou ao seu redor. Não tem nada a ver com o que os outros estão dizendo a você ou fazendo com você. Não tem nada a ver com as suas experiências. Você pode ser alegre no meio do problema. A alegria tem expressões. Veja, você pode dizer eu sou alegre e então não expressar isso? Não. Então você não tem alegria. A alegria tem expressões. A risada é uma expressão da alegria. O louvor, quando você está louvando a Deus, o louvor é uma expressão da alegria. Cantar. Cantar canções de alegria, cantar canções de louvor, canções de gratidão, são todas expressões de alegria. Sabe, você pode cantar canções de depressão, e muitos se esquecem disso. Eles cantam canções de infelicidade. Mas a Bíblia diz, está tudo indo bem, ele diz, cante salmos, cante louvor. Então ele diz, está passando por problema, ele diz, ore. Você pode cantar salmos. Aleluia! Há uma lógica em fazer isso por si mesmo. Livro de Tiago, capítulo 5. Verso 13. Há alguém entre vós aflito? Nós lemos outro dia. Também pode ser alguém sofrendo. Ele diz que ele ore. Leiam o resto disso. 1, 2 vão. Está alguém alegre que cante salmos. Vê isso? Ele diz a alguém feliz que cante salmos. Ou seja, alguém feliz, você está feliz que cante salmos. Isso é uma expressão. Lembrem, se você não está alegre, se você não está feliz, você não pode fazer outros felizes. Você não pode fazer outros alegres. Isso quer dizer que você não pode pregar o Evangelho. Isso não tem nada a ver com suas experiências ou o que você está passando. A Bíblia diz em Atos 16, no verso 25, a Bíblia nos conta sobre Paulo e Silas. Como eles estavam na prisão, certo? Perseguidos por pregar o Evangelho, as coisas não estavam bem. Mas então ele diz que à meia-noite, eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. E os outros prisioneiros os ouviram. O resultado disso foi um milagre. Deus abalou a prisão
quebrou os grilhões e os libertou. Mas veja o que aconteceu. Eles estavam cantando louvores a Deus. Naquela condição, naquela situação. Jó, capítulo 5. Livro de Jó. Capítulo 5. Da assolação e da fome, ele diz o quê? Tu te rirás. Foi o que ele disse. O que ele está dizendo é: essas coisas não terão efeito sobre você. Não terão efeito sobre você. Estas coisas não terão efeito sobre você. Sabe, nas nossas vidas, muitas vezes nós tentamos ajudar Deus, sabe? Já pensou nisso? Tentamos ajudar a Deus. Imagine se você soubesse o que é a sua vida se tivesse uma visão. Deus falou com você. Deus ministrou a você sobre os seus sonhos, sobre suas visões, sobre seu futuro, sobre algo bom que Ele quisesse que você fizesse, sobre um projeto, o que quer que fosse. Você percebe que às vezes, se não tivermos cuidado, acabamos tentando dar uma de Deus, ou até mesmo tentando ajudá-lo. Na Bíblia há várias situações em que pessoas tentaram ajudar a Deus. E eu me pergunto como você ajudou Deus até agora. Muitos ajudam a Deus. O problema não há nada de errado em ajudar a Deus. O problema é o custo. É o que isso vai custar a você. É o que vai te custar. Eu lembro de uma mulher que tentou ajudar a Deus uma vez. Vocês lembram de Abraão? Abraão teve uma visão de Deus. O Senhor falou com ele e disse: você terá um filho. E Abraão já era velho, a sua esposa era velha. Então Deus aparece e diz, você terá um filho. E pensaram, como ele pode? Parece que Deus esqueceu da nossa idade. Não somos tão jovens. Eu estou perto dos 100. Bem, Deus disse, não importa, você terá um filho. E Sara percebeu que a palavra de Deus tinha que acontecer. E que Deus tinha esquecido como fazê-lo acontecer. Então ela disse, eu sei o que fazer. Por que você não toma Agar? Porque eu acho que Deus esqueceu de quão velho eu sou. E eu entendo, tome Agar, e de Agar você poderá ter um filho. Então, o que aconteceu foi que Abraão tomou Agar e, de fato, teve um filho. Ismael. Um milagre que aconteceu. Sara conseguiu ajudar a Deus. Funcionou. Não levou muito tempo, até que Sara ficou frustrada pelo milagre que realizou. Ela ficou muito triste, muito infeliz, muito frustrada com esse milagre que ela realizou. E começou a procurar uma saída. O que a Bíblia nos conta sobre essa história? Vá para Gálatas.
capítulo 4. Eu quero começar a ler do verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas aquele que era da mulher escrava nasceu segundo a carne, e aquele da mulher livre, mediante a promessa. O que ele está dizendo? Que aquele que nasceu da mulher escrava foi de acordo com processos naturais, por processos biológicos, tudo foi normal, tudo ia funcionar. Foi biológico, então ele diz que foi da carne, dos sentidos. Mas aquele da mulher livre, que era Sara, ele diz mediante a promessa. Eles tiveram que agir na palavra, tiveram que viver pela palavra, porque naturalmente era impossível para aquela criança nascer. Tinha que haver um milagre, tinha que haver fé na palavra que Deus deu a eles. Então, ele diz para nós no verso 24, essas coisas são alegóricas. O que ele está dizendo? Que esta história sobre Abraão e os seus 2 filhos, um de Agar, que é Ismael, e o outro de Sara, que é Isaque, ele diz, isto é uma alegoria. Vejam, ele diz, eles representam 2 alianças. Há um ensino alegórico aqui. Eles representam 2 alianças. Ele diz, Deus falando conosco em forma de história. Ou seja, quando você lê a história, Deus tem uma mensagem por trás da história. Não aconteceu simplesmente. Há uma mensagem por trás da história. Ele diz, isso representa 2 alianças. E sabe o que aconteceu? Sara criou por tentar ajudar a Deus, porque Deus disse, vocês terão um filho. E ela entendeu que ela tinha uma forma de fazer isso acontecer. E ela tentou fazer acontecer, e isso custou a ela problemas terríveis. Ela ficou frustrada, ela ficou infeliz, e ela estabeleceu algo que ela não pôde mais controlar. O que foi isso? Ismael veio, e Ismael foi mencionado por Deus como um homem que seria contra outros e os outros seriam contra ele. Ou seja, ele seria um terrorista. É o que a Bíblia diz. E este foi o início do terrorismo no mundo. Sara fez isso. Realizou um milagre. E todas essas nações que estão patrocinando o terrorismo no mundo hoje, vieram de Agar. Tudo por causa do milagre de Sara. Há ações que levam a extremos reprováveis, só porque nós estamos tentando ajudar Deus a fazer sua palavra acontecer. Quando Deus fala a palavra dele a você, a palavra dele traz a você esperança. Certo? Há 3 coisas que a palavra de Deus ministra. A palavra de Deus ministra fé, a palavra de Deus ministra esperança, a palavra de Deus ministra amor. Sabe, Deus e sua palavra são um. E a Bíblia diz que a palavra era Deus. E claro, continua sendo Deus porque ele não mudou. E então diz que Deus é amor. Certo? Ok. Então a palavra de Deus ministra amor. A palavra de Deus ministra esperança. A palavra de Deus ministra fé.
Muitas vezes, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, elas recebem a primeira coisa que a palavra dá a elas. A primeira coisa que a palavra dá é esperança, que é como, há uma luz no fim do túnel. Eu acho, se eu puder abraçar essa mensagem, algo vai acontecer. Talvez algo bom saia disso. Então, a esperança é ministrada. Essa é a primeira coisa que você recebe. Então, as outras duas virão da sua ação. Fé é a resposta do espírito humano a essa esperança que a palavra de Deus ministrou. O amor é o caminho sobre o qual agimos. O caminho onde vivemos pela palavra que Deus deu a nós. Agora aqui há algo importante. Quando a palavra de Deus ministra esperança a você, você tem uma escolha. Misturar isso com fé e amor. Misturar isso com fé e amor para produzir resultados. Então isso vai produzir os resultados que Deus quer. Se você não mistura isso com fé, você terá o mesmo resultado que Sara teve. Sara tinha a palavra de Deus e naquele momento na vida dela, ela não misturou com fé. A palavra trouxe a esperança a ela e ela decidiu que poderia agir sobre isso a partir da esperança. E sabem, quando se trata de esperança, tudo o que você faz é olhar para o futuro e esperar que tudo dê certo de alguma forma. E nesse caso não funcionou como ela esperava. Tudo bem, ela teve um filho. Ela teve o resultado que ela queria, de alguma forma, mas acabou sendo não exatamente o que Deus queria, porque custou algo a ela. Muito embora a palavra de Deus, no fim das contas, se cumpriu na vida dela, mas com um grande preço. É disso que eu estou falando, por um grande preço. Veem, você tenta ajudar Deus a fazer as coisas, ajudá-lo a fazer sua palavra acontecer. Pode até acontecer, mas por um grande preço. Vai te custar muito mais do que deveria ser. Se você tivesse misturado a palavra dele com fé e amor. Sara não misturou a palavra de Deus com fé naquele ponto da vida dela. Custou muito mais a ela. Ela levou muito mais tempo para começar a viver por fé, para começar a agir por fé. Isso custou muito a ela. Isso foi tudo? Não, há mais. Há mais. Nós ainda temos mais ensinos alegóricos na palavra da família desse homem. Quando você lê no livro de Gênesis, deixa eu dar um contexto aqui. Eu acabei de mencionar duas alianças representadas por esses dois garotos, Ismael e Isaac. A vida prosseguiu belamente, muito embora houve problemas, sabe, lá no futuro. Mas chegamos em outra cena, outro arranjo, e encontramos Isaac, um homem maravilhoso, um homem próspero, um grande homem. E temos a história dele e da sua pequena família. Ela é muito instrutiva.
uma história de insensibilidade espiritual, uma história de frustração. Vocês estão aí? Sim. Uma história de competição, uma história de favoritismo e perda. Uma história de engano. Vamos ver como foi isso. E você pergunta, estas coisas acontecem conosco? Muitas vezes encontramos pessoas que têm conflitos internos. Tanta coisa acontecendo dentro dos seus corações. Tanto. A primeira história é sobre duas alianças. Essa outra história é sobre duas nações. Deixe-me explicar o que aconteceu. Certo. Vamos ler algumas coisas aqui da Bíblia. Gênesis, capítulo 25. Acharam? Eu quero ler do verso 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. Veja, outra vez, sabe, o mesmo que aconteceu à própria família do seu pai. Sara era estéril. Agora, aquele problema veio afetar a sua própria família agora. Ele casou com uma mulher de Deus, mas ela é estéril. Então ele ora a Deus. Ele ora ao Senhor por sua mulher porque era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. E ela disse, se é assim, por que vivo eu? O que está acontecendo? E ela consultou ao Senhor. Ela orou a Deus. O que está havendo dentro de mim? Por que há o conflito? A Bíblia diz que houve um conflito. Ela tinha o quê? Um conflito interior. Diga conflito interior. Sim. Então ela se pergunta, por quê? Por que esse conflito interior? E o Senhor disse a ela, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos nascidos de ti se dividirão, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Quem está falando? Com quem ele está falando? Deus está falando com Rebeca. Rebeca ouve a voz de Deus claramente. Deus diz a ela, há 2 nações em você, sabe? Você tem esse conflito interno. E você está tentando descobrir por que eu tenho esse conflito. Deus diz, sim, dentro do seu corpo, você tem 2 nações. E uma será mais forte do que a outra. Ele diz, o mais velho servirá ao mais moço. Deus está dando uma visão clara sobre o futuro dela. Sobre seus filhos e o que acontecerá a eles. Ela conhece o futuro dela. Deus falou. E quando chegou o tempo, nos próximos versos, a Bíblia diz, ela deu à luz gêmeos. O primeiro a sair foi chamado Esaú, porque ele saiu ruivo, avermelhado e peludo. Então foi chamado Esaú, que se tornou o pai dos Edomitas. Ok. O segundo, Jacó. E sabe, Esaú se tornou um homem selvagem. Ele era forte, durão, um homem ousado. Ele era muito homem, masculino, viçoso, entendem?
E ele era o garoto do papai, o homem do papai. O outro era um cavalheiro, o senhor suave. Ele era suave. Ele não tinha cabelo, sabe, só um pouco de pelo. O garoto da mamãe. Sempre ao redor da mamãe. Não muito parecido com o pai, o garoto da mamãe. Então, vamos ler. Verso 28. Não. 27 para vocês entenderem. Ele diz: E os garotos cresceram, e Esaú era um perito caçador, um homem do campo, e Jacó era um homem pacato, eu disse, o senhor suave. Habitava em tendas, gostava de ficar em casa. E, verso 28, Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Vejam isso. Vejam por que ele o amava. Mas Rebeca amava Jacó. Uma história de favoritismo. Competição. Isaque ama Esaú, Rebeca ama Jacó. Então temos papai ama o primogênito, certo? Esaú. Mamãe ama o caçula, Jacó. E papai gosta de ver o que Esaú traz dos campos. Ele gosta, sabe, de passar tempo com Esaú. Ele gosta da sua caça. Esse rapaz sai para caçar. Ele é durão. Mas mamãe tem uma visão. Mamãe lembra do que Deus disse. E mamãe está cuidando de Jacó. Ela ama Jacó. Então, a vida segue em frente de uma forma interessante. Agora, verso 29. Tinha Jacó feito um cozido, e Esaú veio do campo e estava esmorecido. E Esaú diz a Jacó: Me alimente, eu te peço, com um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Vem, Jacó tinha aprendido a cozinhar, porque ele estava sempre com a mamãe. Certo? E Esaú disse a Jacó: Alimenta-me, eu te peço, com esse cozido vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. E Jacó disse: Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Como ele sabia desse tipo de coisa? Veja esse jovem. Como ele sabia sobre esse tipo de coisa? Para dizer a seu irmão mais velho. A quem será que ele estava ouvindo? Ok. Então, ele diz aqui: Me venda a primogenitura. E Esaú disse: Eis que estou a ponto de morrer. Que proveito terei desse direito de primogenitura? Você já ouviu essas pessoas que dizem: Você é o que você come? Você já ouviu? Muito vulgar. De um padrão muito baixo. A comunicação delas é tão básica, tão sem valor. É tão baixo que fede. Não fale assim. Essa é a linguagem de Esaú. Não fale assim. Não haja dessa forma. Eu nunca ouvi uma pessoa responsável falar assim. Só aquelas que foram pelo caminho de Esaú. E é exatamente essa a linguagem de Esaú. Ou seja, eu não como primogenitura. Ele disse: Fica com isso. Me dê a comida.
vendeu sua primogenitura por um almoço. E Jacó disse: jura-me hoje. E ele jurou e vendeu o direito da sua primogenitura a Jacó. No que dizia respeito a Deus, ele a vendeu, porque Jacó deu a comida, ele comeu, e ele usou sua boca para isso. A primogenitura não está numa caixa, não fica no recipiente. Você não entende? Não está numa garrafa. Então o cara achou que era esperto. Você lê a história depois e vê que ele achou que continuava tendo aquilo. Mas Deus estava lá. E ele ouviu: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Ninguém estava lá quando ele fez isso, mas Deus estava lá. Verso 34. Então Jacó deu a Esaú o pão e um ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Que história! Que história! Que história! Ok. O que vem a seguir? Algo estranho acontece. O dia vem. Você pode ler a história depois. Você passa para o capítulo seguinte e vê que toda essa coisa se desdobra. Isaac agora é um homem velho. Ele é tão velho que só pode ver pelo Espírito. Então, ele chama seu primogênito, Esaú. Ele diz: Esaú, eu quero te abençoar antes de morrer. E eu quero dar a você a bênção do meu pai Abraão. Então vai e me traga um pouco daquilo de que eu gosto. Vá buscar, para que minha alma se agite e eu te abençoe. Aqui está o problema. Veja esse homem, embora fosse um grande homem de Deus, ele vai ser guiado pelos seus sentidos. E os seus sentidos vão enganá-lo. Não confie nos sentidos. Isaac o fez e isso lhe custou muito. Ele disse: vá e me consiga a caça que eu amo, para que minha alma se agite e eu te abençoe. E seu filho saiu correndo e mamãe ouviu isso. Rebeca ouviu. Ela disse o quê? Essa bênção deve ir para Jacó. Então ela vai colocá-lo ali, ela vai fazer algo porque Deus disse. Vem, Deus disse. Será que Isaac não sabia? Eu não acho que Isaac era ignorante sobre isso, mas seu favoritismo, às vezes você vai agir apesar do que Deus falou. Porque eu amo tanto, eu vou dar a ele a bênção de Abraão. É como a igreja, sabe? Podemos te fazer um diácono, um pastor, porque gostamos muito de você, mesmo quando Deus diz que não é você. Há coisas que se pedem para as pessoas fazerem, mesmo quando elas não têm habilidade, quando não têm chamado para isso. Então ele diz: eu quero te abençoar antes de morrer. Ele nem mesmo chamou Jacó. Sabe, Jacó não estava na mente dele. Ele ia dar aquela bênção para Esaú. Mamãe ouviu. Rebeca ouviu. E ela chamou Jacó e disse: rápido! Seu pai quer comer algo. Não se preocupe, vamos preparar para o papai. E você leva para ele porque ele quer abençoar o seu irmão. Leve isso aqui para ele. O garoto disse: mãe, e se... Veja essa mulher, ela vai se arriscar. Esse é um risco terrível.
E ela sabe disso. O garoto disse: mãe, e se papai descobrir e eu receber uma maldição ao invés de uma bênção? Ela disse: não se preocupe. Se houver maldição, será para mim. Vem, ela vai se arriscar. Não se preocupe. Quantas vezes isso aconteceu? Quando há um garoto na casa, um jovem, querendo viajar pelo país, a quem ele vai contar? A mamãe. Papai não quer que ele fique viajando, papai quer que ele termine a escola. Então ele conta à mãe. A mamãe entra em colisão, insiste e diz: não se preocupe, vamos fazer isso. E ela não diz a papai: ajuda ele a viajar pelo país. E então, papai procura por ele, ela finge que não sabe o que está acontecendo. Ela junta-se a ele para procurar pelo Júnior. E sabem? Oh, aquilo custou algo a Rebeca. Depois de tudo isso, ela nunca mais viu Jacó. Porque Jacó fugiu por sua vida. Foi a última vez que ela viu Jacó. E isso é o que acontece em muitas famílias assim. O cara foi para a Rússia e mamãe nunca mais o viu. Se ele estiver na prisão, não sabem. Se estiver morto, não sabem. O que aconteceu com ele, não sabem. Favoritismo, competição, insensibilidade, engano. Então ela pega o garoto, ela faz Jacó entrar e o garoto disse: mãe, sabe, meu irmão é peludo, papai é esperto, meu irmão é peludo e eu não tenho pelos. Ele vai me descobrir, ele vai saber que eu não sou ele. Ela disse: não se preocupe. Ela pegou pele de animal e colocou em Jacó e disse: não se preocupe, vá assim. E o garoto foi. Quando ele chegou lá, o pai disse: meu filho, você voltou tão rápido. Ele disse: ele mentiu. Deus foi tão gracioso. Deus foi tão gracioso. Assim que eu entrei na mata, o animal saiu. E eu matei. E aqui estou eu. O pai disse: maravilhoso. Ele disse: mas mesmo agora me respondendo, você soou como Jacó? Quem é você? Ele disse: papai, eu sou Esaú. Ele disse: deixa eu te tocar. Ele o tocou e sentiu os pelos. Ele disse: meu filho, realmente, sim. Ele disse: deixa eu cheirar você. Porque, sabem, Esaú... Papai sabia que Esaú não tomava banho muito frequentemente. Ele tinha aquele cheiro de mato. Você sabe do que eu estou falando. Então, Jacó fingiu ser Esaú. E seu pai disse: sim, você é. Sim, você é. A mão de Esaú, mas a voz de Jacó. E ele foi e o abençoou, e o abençoou, e o abençoou. Ouçam a bênção que ele deu a Jacó e vocês vão entender o que Isaac tinha plantado. Isaac estava certo de que Esaú, o primogênito, herdaria toda a bênção abraâmica. Ele disse: eu dou a você abundância de vinho e milho, e todos os filhos da sua mãe se sujeitarão a você. Nações se curvarão a você. Ele disse: a autoridade é sua onde quer que você vá. Por isso, na mente dele, ele colocou Jacó debaixo dele, apesar do que Deus tinha dito: o mais velho servirá ao mais jovem.
É isso que favoritismo faz. Ele não respeitou, ele foi insensível ao plano espiritual de Deus. E quando ele deu todas as suas bênçãos a Jacó, sem saber que não era Esaú, agora, meu filho, você pode ir. Assim que ele saiu, Esaú veio. Papai, voltei. A Bíblia diz que Isaque tremeu grandemente. Ele tremeu grandemente. Por quê? Ele sabia que tinha feito algo terrível. Ele tremeu grandemente. A Bíblia diz que ele se abalou grandemente. Ele disse: quem veio aqui? Quem é você? Eu sou seu filho Esaú, o seu primogênito Esaú. Ele disse: quem veio aqui? Alguém roubou a sua bênção? Ele disse: papai, o quê? Ele disse: seu irmão veio aqui e me enganou, e eu dei a ele a bênção, e eis que ele será abençoado. Esaú disse: papai, pelo menos uma bênção deve ter sido reservada para mim. Ele disse: filho, eu dei a ele tudo. Eu fiz dele o seu senhor. Papai? Nem mesmo uma bênção? Oh, por favor, me abençoe. Por favor, diga algo. Papai disse: na sua vida, você sofrerá para viver. A única forma de ser bem-sucedido é pelo sofrimento na sua vida. Foi o que ele disse a ele. Você viverá pela espada, mas aquele outro cara vai viver pela bênção. Você viverá pela sua espada. Então ele disse: haverá muita dificuldade. Ele disse: finalmente, você vai romper com a autoridade dele. Mas isso é tudo. Ele chorou. A Bíblia diz: embora com lágrimas o tivesse buscado, não achou lugar para o arrependimento. Vamos ver isso. Esaú entra. Jacó foge pela sua vida. Sua mãe diz: vamos, vamos, vamos. O seu irmão está irado e ele disse que vai te matar. Esaú disse: eu vou matá-lo. Ele disse: marque minhas palavras, papai, eu vou matá-lo. E papai, agora muito velho para fazer algo, mamãe diz: Jacó, corra pela sua vida, seu irmão vai te matar. Então, ele desaparece. E agora, é claro que Esaú e mamãe, inimigos. Papai e mamãe, inimigos. Esaú e Jacó, inimigos. Família esfacelada. O filho que ela amava tanto, ela nunca mais o verá. Acabou. Que história. Que conflito. A bênção teria vindo para Jacó se ele tivesse operado corretamente. Deus falou. Isaque devia ter seguido o que Deus disse. Mas houve favoritismo. Então, isto não vai permitir que as decisões certas sejam tomadas. Não tire de alguém o que Deus deu àquela pessoa. Devemos andar por revelação. Andar por revelação.
Veja, isso deveria ser uma história de esperança. E isso teria acontecido se tivessem misturado com fé e amor. Mas misturaram com outra coisa. Vá para 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, e eu quero ler do verso número 3. Lembrando incessantemente do seu operar de fé e trabalho de amor, e paciência pela esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Vem paciência pela esperança. Quando Deus fala com você, quando Deus te dá uma visão, quando Deus dá uma direção no seu coração, deixe que haja paciência. A paciência por esperança. E então você pode ter o operar da fé e trabalho de amor. Tem que ser paciente. Não corra por nada. Seja paciente. Se a esperança veio, se é uma esperança da palavra dele, então isso te dá paciência. A paciência pela esperança. Misture isso com o operar da fé e o trabalho do amor. À medida que você trabalha, que busca o Senhor em amor, trabalha em amor e opera por fé. Você sabe que a palavra de Deus vai acontecer na sua vida? Você é o que a Bíblia diz que você é? Está vivendo de acordo com a palavra dele? Você está agindo por fé, vivendo por fé, a sua esperança está diante de você e você é paciente até que a manifestação venha. Mas enquanto há essa espera, você opera em amor para com os outros, independentemente de como você é tratado. Glória a Deus. Veja Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, nem a incircuncisão, mas a fé que atua pelo amor. Fé que atua pelo amor. Vê, é isso que importa para Deus. É isso que importa em Cristo Jesus. Fé que atua pelo amor. Glória ao nome dele para sempre. Fé que atua pelo amor. Sabem, há algumas coisas que você olha e elas te ajudam a instruir-se sobre as coisas de Deus. Deixa eu trazer uma certa situação da Bíblia. Sabe, pessoas que têm esperança e não misturam com fé e amor podem ficar desesperadas. Como Sara estava desesperada. Como Rebeca estava desesperada. E às vezes o desespero pode chegar a certos limites, como vemos, como pôde Sara trazer desgraça à sua família. Rebeca trouxe animosidade à sua família. E é assim que muitas pessoas trazem animosidade às suas vidas com outras pessoas. Agora tem pessoas com quem você não quer falar. Há pessoas com quem você não consegue nem ficar sentado do lado. Pessoas que você fica carregando alguma imaginação de que elas são suas inimigas, que não gostam de você, mas é você que não gosta delas. Mas você sabe que elas não gostam de você por quê? Você põe A, B e C juntos, você calcula e elas não gostam. Mas, na verdade, é você que não gosta delas. Sim, elas já te disseram que não gostam de você? Não. É como elas me tratam? É a forma de receber o tratamento. Há duas coisas diferentes. O que eu digo a você e o que você ouve de mim pode não ser o mesmo. Sua interpretação será diferente. Eu disse, pessoas que têm esperança, sem fé e amor, podem se tornar desesperadas e às vezes más e destrutivas.
Em Atos capítulo 26, encontramos algo. Paulo nos dá uma história da sua experiência. Vocês lembram que ele tinha ido a Jerusalém para pregar o evangelho? E ele achava que quando o povo dele ouvisse sobre esse Jesus, tudo ia ficar bem. Mas ele estava errado. Então, até os apóstolos disseram a ele: se você raspar sua cabeça e se juntar aos que jejuam, e eles virem que você jejua de acordo com a lei, te deixarão ir. Errados. Paulo foi a Jerusalém. E alguém ali deu o alarme. Olhem aquele homem que está fazendo todos irem contra a nossa lei. E disseram: onde? É Paulo. A Bíblia diz que o pegaram e lhe deram a surra da sua vida, até que ele foi resgatado pelos soldados. Mas vejamos o que houve. Ele apelou a César. Teve que ser transferido para Roma. Agora, a caminho de Roma, primeiro ele foi levado ao governador. Um novo governador estava ali. Festo tinha tomado o lugar de Félix, o antigo governador. E o rei Agripa veio visitar. E então Festo disse: eu tenho um estranho prisioneiro aqui. Eu teria libertado porque eu procurei tudo e ele não fez nada errado. Mas eles têm uma confusão lá com a lei deles e dizem que ele fez alguma coisa, eu não consigo entender isso. Posso trazê-lo a você? O rei disse: sim, eu quero ouvi-lo. Então, trouxeram Paulo. Então, podemos entrar nisso agora? Ok. Atos capítulo 26. Vamos ler alguns versos agora. Eu quero que vocês notem o que Paulo diz. Do verso 1, capítulo 26, no livro de Atos. Então Agripa disse a Paulo: tu tens permissão de falar por ti mesmo. Então Paulo, estendendo a mão, respondeu por si mesmo. Sabe o que eu gosto aí? É que Paulo está sempre agindo como Jesus, sabem? Jesus não perdia sua compostura. Sabe, às vezes, quando estamos em problema, nos tornamos tristes, infelizes e fora de compostura. Nem sabemos o que dizer. Não. Jesus sabia que palavras falar. Paulo estava ali e sabia exatamente o que falar. Ele ficou tranquilo. Ele era calmo, era contido. Nada ia deixá-lo maluco. Ouçam ele. Então Paulo, estendendo a mão, passou a falar por si mesmo. Eu me encontro feliz, rei Agripa, porque posso falar por mim mesmo hoje diante de ti, no tocante a tudo de que eu sou acusado pelos judeus. Especialmente porque eu sei que tu és um expert em todos os costumes e questões de que tratam os judeus. Veja como ele se refere agora. Que consciência! Por isso eu te peço que me ouças pacientemente. Minha maneira de vida desde a mocidade, a qual foi no início entre meu povo em Jerusalém, os judeus todos conhecem, ele está dizendo, todos sabem como eu vivia naquele tempo, todos sabem. Os quais saberiam, desde o início, se quisessem testemunhar, que eu era o seguidor mais rígido. Veja, o seguidor mais rígido da nossa religião, eu vivi como fariseu. E agora, é isso que eu quero que vejam. E agora aqui estou, sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual nas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente dia e noite. A mesma esperança, a esperança da promessa feita, aquilo que esperavam. Servindo a Deus dia e noite. É no tocante a essa esperança, rei Agripa, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Esse é o ponto.
Ele disse, nosso povo acreditava, eles esperavam que o Cristo viria. Havia uma esperança em Israel, a esperança do Messias. Ele disse, Rei Agripa, essa é a razão das minhas correntes, porque eu acredito no que eles esperam. Enquanto isso, noite e dia eles estão servindo a Deus pela mesma esperança. Ele disse, por que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos? Eles têm esperança, mas nenhuma fé. A expectativa deles chegou, mas eles não aceitam. Ele disse, essa é a razão pela qual estou na prisão. Não fiz nada mais. É por essa esperança. Sabe, às vezes perseguimos pessoas que realizam nossos sonhos. Aqui está algo que você está tentando fazer. Você não conseguiu conquistar. E aí vem aquele cara, provavelmente mais jovem que você. Provavelmente, talvez ele nem te respeite tanto. Então ele vem e conserta as coisas. E se torna persona não grata. Só porque ele conseguiu e você não conseguiu. Então é competição. E agora você tem raiva. Não quer vê-lo. Você é diferente dessas pessoas, não. Sua frustração está sendo manifesta. Sua raiva é manifesta. Você tem esperança, mas sem fé. E agora nem pode andar em amor. Foi por isso que eles prenderam Paulo e queriam Paulo morto. Disseram, ele não merece viver. Matem ele, disseram, desapareçam com ele. Competição. Essas competições que nos deixam malucos. Por causa do nosso desejo insaciável. Por constantes reafirmações. Sabe o que eu quero dizer? Queremos pessoas que constantemente nos reafirmem o amor delas. A fé delas em nós. E pessoas assim fazem muitos inimigos. Porque há outro alguém que provavelmente está fazendo o que nós gostaríamos de fazer. Ele é a manifestação do meu sonho. Veja, o que eu queria ser, ele se tornou. E agora eu estou com raiva. Agora estou frustrado, dolorido. Eu não quero vê-lo. Veja, uma das maiores revelações, eu digo, uma das maiores porque é tão grande, para mim eu ainda nem comecei a esgotá-la, porque é maior que qualquer... Deixa eu dizer, eu já disse antes, mas a questão é muito grande para ser compreendida de uma forma natural. Deus me disse, ele disse, eu crio aeons. Eu posso explicar isso, deixa eu trazer de volta. Eu estava ensinando algo sobre aeons, um curso de vida, sabem? O destino de alguém. E Deus disse, eu crio destinos. Com isso ele quer dizer, eu não sou limitado. Se eu tenho um destino para este homem, e eu revelo que esse é o destino que eu tenho para ele, ele diz, eu não sou limitado. A definição deste destino, ele diz, eu posso criar um novo destino. Veja uma diferença entre mudar o curso de alguém e dar à pessoa um destino totalmente novo, o que quer dizer, muito embora Deus tenha esse plano, embora esse plano seja bom, Deus pode criar um outro totalmente novo. Quão grande ele é! E quando você tem um entendimento disso, como você pode ter inveja de outra pessoa? Ela simplesmente não se levanta. Mesmo quando você fracassa e tudo dá errado, se você puder confiar naquele Deus que ressuscita os mortos, se puder confiar naquele que cria novos destinos, novos aeons, então você não se incomoda
com o fato de que outra pessoa tomou o seu lugar. Deus pode criar um novo lugar. Aleluia! Ele pode criar um lugar totalmente novo. Então, sabe, a coisa toda volta para nós. Se trata de como reagimos. Se trata das escolhas que fazemos. Se trata de como pensamos. Deus não é o problema, Ele não é limitado. Ele não é limitado. Você percebe que apenas a palavra de Deus pode dar a um velho homem uma nova vida? Um homem velho, sabe, quando o cara já está velho, biologicamente, ei, desta forma, daquela forma, desta forma, ele planejou sua vida inteira. A única coisa que dá ao homem uma nova vida, um homem velho, é a palavra de Deus. Um homem, numa certa idade, não pode mudar seu caráter. Você percebe isso? Seu caráter está formado, mas a palavra de Deus pode mudar o caráter. Não importa a idade. Ele pode ter 90 anos e ter novos hábitos por causa da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é introduzida nele, introduzida em sua mente é renovada. Sua forma de pensar é renovada. Ele tem 90 anos, mas pensa diferente. Porque o poder da palavra para mudar a mente de um homem. Aleluia! Sejam renovados no espírito da sua mente. Como? Pela palavra de Deus. E aquilo te morde. A palavra. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Oh, glória! Você pode fazer com que a sua vida valha a pena viver. Você pode. Você pode fazer a sua vida valer a pena. Sabe, há certas coisas, há 7 coisas que afetam pessoas infelizes, que criam infelicidade nelas, que criam um conflito interno. Julgamento. Quando as pessoas julgam, sabe, elas julgam outros. Elas não ouvem, elas não dão chance às outras. Elas julgam. Eu conheço ele, ele não me respeita. Certo, podemos perguntar a ele? Não, não pergunte. Você o julgou, nem quer dar uma chance a ele. Não quer nem dar uma chance. Não, ele faz toda vez, ele faz todo mês, ele faz todo ano. E se ele mudou? Não, ele não pode mudar. Podemos dar uma chance a ele. E nós ficamos... Certo, vamos passar para o próximo. Ódio. Você sabia que o ódio é da carne? Quando você odeia alguém, é carnal. Um filho de Deus não deve odiar ninguém. Não, eu não odeio. Bem, o ódio, sabem, há manifestações, há expressões de ódio. Se você estiver expressando, saiba que late como um cachorro. Parece um cachorro e é um cachorro. É um cachorro. Ou seja, as expressões importam. Você diz que não odeia, mas você traz todos os atributos do ódio. Julgamento, ódio, amargura. O quão amargo você é. Sabe, essas coisas se travam em você e te fazem infeliz. Deixe-me explicar algo a vocês. Anos atrás, no tempo da Bíblia, sabe, Isaac experimentou a mesma coisa. No tempo da Bíblia, quando uma força invasora vinha para tomar sua terra, uma das formas de frustrar você era entulhar os seus poços. Eles iam aos seus poços de onde você tirava água, porque a vida era um tipo de fonte de vida. Então, iam aos seus poços e entulhavam seus poços. Punham sujeira nos seus poços. Fechavam seus poços. Fechavam seus poços. Agora, você percebe que no seu espírito você tem esses poços de água viva
Sabia disso? Sabia que no seu espírito há esses poços de salvação? Você percebe isso? Então, se Satanás quisesse certificar que a alegria de Cristo não é expressa em sua vida, que a felicidade com a qual você deveria viver, que deveria ministrar a outras pessoas, não é expressa em sua vida, tudo o que ele tem que fazer é usar essa sujeira de julgamento e ódio e amargura para entulhar seus poços. E você percebe que não consegue se expressar com alegria porque julga. Vem a ódio, amargura, ciúmes. Ciúmes. Aqueles tratamentos silenciosos que você dá a certas pessoas. Mas é por causa do seu ciúme. Nada do que a outra pessoa possa fazer funciona para você. Você até se esforça para agradá-la, Sabe, você luta contra você, tenta ir contra as resistências internas para cumprimentá-la. Você entende que é até um ato de fé tratá-la de forma apropriada? É uma luta por dentro, você tem que ir lá. Oi, oi. Seu cabelo está lindo. Mas dentro de você há aquela amargura, você se ressente em fazer, não quer fazer, mas tem que fazer. Seu cabelo está lindo. E quando você acaba, fica... Você passa por cima de tudo para fazer isso acontecer. E então a outra pessoa nem mesmo aprecia aquilo. That bites you. E você se sente... Oh, Jesus, me perdoe. Por que a sua vida está assim? A infelicidade está contigo, dentro de você. Por quê? Por quê? Ciúmes. Ciúmes. Sabe, às vezes as pessoas de quem temos ciúmes, com quem somos amargurados, elas nem sabem e elas nem se importam. E estão tão felizes consigo mesmas. Sabe, não se importam conosco. E isso dói. Porque queremos que elas saibam que não gostamos delas. Então no seu coração, quando elas têm um problema, achei bom. E quando Deus vê isso, Ele as liberta dos problemas. E elas saem dos problemas. E você não fica feliz com isso. Você secretamente se alegra quando fracassam. Secretamente você se alegra quando elas são rejeitadas. Secretamente feliz quando elas sofrem. E Deus vê teu coração. Quando você se ajoelha para orar e Deus está dizendo para orar por ele ou orar por ela, você diz, é melhor que eu fique quieto. Aleluia. Oh, ande em amor. Ande em amor. Eu já disse, não tem ninguém de quem eu não goste. Não é possível. Por quê? Porque eu tomei a decisão há muito tempo atrás, na palavra de Deus. Eu não posso ter alguém de quem eu não goste. Ouçam, eu não disse, eu não tenho alguém que eu desgosto. Vocês entendem? Eu não estou dizendo que eu não desgosto de ninguém. Não é o que eu estou dizendo. Porque isso é baixo demais. Não, eu acho que é baixo demais discutir se eu desgosto de alguém ou não desgosto. Não! Eu vou para o mais alto. Ou seja, eu gosto de qualquer um, de todos. E aqueles que te maltratam, isso não significa nada para mim. Porque não podem me machucar. Você pode me maltratar, mas eu não posso ser machucado. Não posso ser machucado, por quê? Porque eu sei mais do que ninguém que o que eu sou foi assim que Deus me fez. Então, se alguém não gosta disso, vai ter que brigar com Deus. E isso não tem nada a ver comigo. Então isso me torna livre. Eu não posso ser ressentido, eu não posso ser amargo. Se alguém faz algo contra mim, não significa nada para mim. Por quê? Porque, vamos, ninguém consideraria o pastor Chris, senão pelo que o Espírito Santo tem feito na vida dele. Ninguém pensaria em mim.
ninguém lembraria de mim. Eu era um carinha bem quieto. Bem quieto, eu ficava na minha. Se eu estivesse numa sala, você não saberia. Eu era bem quieto, sim. Então ninguém se importaria, eu não seria ninguém. Então para alguém vir me criticar, meu Deus, quem sou eu? Você quer me criticar? Uau, eu devo ser alguém. Aleluia! E você diz, eu? Eles nem falam de mim. E as pessoas dizem, se você falar algo do pastor Chris, ele vai se sentir mal. Não, ele não vai. Ele se impressiona que você gastou tempo para pensar nisso. Sim. Porque Deus me chamou, Deus me ungiu, Deus me enviou e eu sei. Eu sei. Então, se alguém tem problemas comigo, isso é entre ele e Deus, eu não me importo. Eles que se entendam. Deixe que eles lutem com Deus. Mas eu vou desfrutar da minha vida. Aleluia! Eu vou desfrutar da minha vida. Eu quero desfrutar de cada momento, cada dia. É assim que é. É assim que deve ser. Não pense no que os outros pensam sobre você ou o que falam de você. Eles não contam. Eles não importam. Um dia ficarão diante de Jesus Cristo e você responderá por si mesmo. Você responderá por si mesmo. E eles não poderão questionar você. E eles não poderão fazer nenhum comentário. Vai ser tudo com Jesus. Glória a Deus. Então por que você não desfruta da jornada da vida? Desfrute. Aproveite o momento. Desfrute. Desfrute de si mesmo. Desfrute de si mesmo, desfrute da sua aparência. Desfrute você. Alegre-se com você. Você não tem que ter vontade de rir apenas. Não vai demorar, você vai rir mais. Diga ha 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 ha. Glória a Deus. Hey! Aleluia. Ele encheu minha boca de riso. Riso. Uau! Diga, eu sou um sucesso. Ei, já ouviu falar desses loucos que riem? Eu sou um deles. Sou eu. Sou eu. Aleluia. Diga, sou eu. Sou eu reinando. Aleluia. Sim. Você já ouviu falar dessa história de reinar? Já ouvi, sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu estou reinando. Eu estou reinando com o rei. Rapaz, eu estou reinando com o rei. Ai, ai, ai! Glória a Deus. Aleluia. Sit down. Aleluia. Glória ao seu nome para sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Então, julgamento, ódio, amargura e ciúmes. Ressentimento. Escreveram aí? Ressentimento. Falta de perdão. E, finalmente, competição. Essas são 7 coisas
que você não pode permitir no seu espírito. Confronte-as e as tire do seu coração. Não dê lugar a elas na sua vida. Deixe-me dizer algo. Toda pessoa que se relaciona a você, seja bem ou mal, foi colocada ali na sua jornada de fé, posta ali por Deus para seu benefício. Estejam ajudando você ou então contra você, isso não faz diferença. É tudo parte do mesmo plano de Deus para te promover. Desta forma, alegre-se com elas, independentemente de quem são. Sejam elas, sabem, já foi dito que, e isso foi há muitos anos atrás, que há sempre um estágio para o homem e para a mulher viverem. Foi dito que eles têm suas entradas e saídas. Sabem, em cada estágio da vida, todo mundo tem o seu papel. Alguns serão os caras bons, alguns serão os caras maus. Mas tudo está no roteiro. E você é aquele que está no foco. Então, quer eles banquem os caras bons ou banquem os caras maus, uma coisa é certa: você sairá vitorioso. Então, deixe que eles façam o que tem que fazer, mas você tem que fazer o que tem que fazer. Eles têm seus papéis, você tem seu papel. Volte para o roteiro e ache o papel de cada um. Você encontrará os caras maus no roteiro. Você encontrará os caras bons no roteiro. Escolha a sua própria parte e desempenhe ela. Você me ouviu? Não tente interpretar o papel de outra pessoa no roteiro. Busque seu papel no roteiro. E desempenhe o seu. Não se preocupe. Veja, eles têm que fazer o que têm que fazer. Se eles não vão gostar de você, é o papel deles. Vão te odiar, é o papel deles. Vão ter raiva de você, é o papel deles. Eles têm que fazer o que têm que fazer. Mas você tem que fazer o que tem que fazer. Foi isso que os 3 garotos hebreus disseram. Disseram: "Ô Nabucodonosor, não nos importamos em responder a você sobre esse assunto. Faça o que você tem que fazer. Acenda a fornalha. Acenda o fogo. Mas nós não vamos nos curvar, porque temos o nosso papel. Nosso Deus é poderoso. E se não for, desempenharemos nosso papel. Ainda assim não nos curvaremos." E Nabucodonosor disse: "Tudo bem. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E vocês fazem o que têm que fazer." Pegou o homem mais forte do exército para lançá-los na fornalha, esquentando ela 7 vezes mais. E depois que foram lançados, não disseram: "Ei, me soltem", não. Eles foram para o fogo. Caíram amarrados, mãos e pés. Mas então, as cordas quebraram e queimaram. Eles se levantaram, andando no meio do fogo. E o 4º homem se juntou a eles. Eles explodiram a mente de Nabucodonosor. Glória a Deus. Aleluia. Diga: eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer é andar na palavra. Eu desempenho meu papel. E vou desempenhar bem. Eu conheço o roteiro. Eu vou andar de acordo com o roteiro. Oh, aleluia! Alguém grite amém! Glória a Deus! Magnifiquem a Deus, adorem a Ele.